Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento no nosso curso de programação web com PHP, ainda na aula 26, mas agora a gente falando sobre formulários em HTML, tá? O que é um formulário? O formulário é como se ele fosse um envelope, onde ele vai juntar todos os dados que você preenche, informações na tela. Então, por exemplo, você pode preencher um nome, pode usar uma lista suspensa, você pode, por exemplo, criar checkbox, combo box, vários elementos onde você preenche dados e o formulário vai agrupar isso tudo num lugar só, exatamente como se fosse um envelope. E aí ele vai mandar esses dados dentro de um envelope para algum destino, que pode ser para ele mesmo ou para um outro destinatário. Para declarar aqui um formulário é bem simples, você digita form e fecha com /form. Tudo que eu digitar aqui dentro pode ser comando HTML, tabela, tudo que a gente já aprendeu eu posso pôr dentro de um formulário. Então o formulário é como se fosse um envelope invisível, tá? Mas ele agrupa todos os elementos que tiver dentro dele. Então basicamente um formulário a gente usa um label para mostrar dados na tela, tá? Então eu vou pôr assim, por exemplo, nome, vou pôr aqui uma tela de login e senha. Então eu coloquei aqui só um label login, ele só vai mostrar um texto para mim na tela. Se eu criar agora, que é o elemento mais utilizado do formulário, que é o input, então ó, input, vou dizer que o type dele é text, e vou dizer que o name dele é txt login. Quando eu mandar executar, agora eu tenho um campo onde eu posso digitar alguma coisa. Legal? Se eu copiar e colar isso aqui, agora eu tenho o meu login e senha. Só que aqui o type eu vou dizer que ao invés de text eu vou dizer que é password. E aqui é txt senha, tá bom? Para que fique um em cada linha, né, não vamos nos esquecer que aí eu tenho que usar o br. Então vamos supor que eu queira separar os dois aqui, vou colocar um br. Ele já trouxe porque eu usei o nome de um outro programa que já está salvo a minha senha, ele até preencheu já os dados para mim. Se eu trocar aqui e deixar só login, ele já percebe que é outra coisa. Tirar aqui. Não, ele já gravou, já está no cache do navegador, mas tudo bem. Vou deixar aqui e vou deixar o txt senha. Eu teria que limpar os dados do navegador. Vou pular aqui mais uma linha, então mais um br, só para dar um espaço entre os dois. E ao invés de deixar login e senha na frente, também eu quero deixar o seguinte, ó, login e senha, um em cada linha. Ó, login, senha, e agora eu crio mais um input que vai ser do tipo submit, quer dizer o quê? Que é para submeter, para enviar esse formulário, esse envelope para alguém, tá? Se eu pedir para rodar aqui, ó, agora tem um botão enviar. Se eu quiser que o submit vá para uma nova linha, mesma coisa, br, ele joga para a linha de baixo. Se eu quiser mais uma linha, mais um br. Então agora eu tenho uma tela como se fosse uma tela de login. Vamos ver o que acontece com isso aqui? Então eu criei o formulário, o label, o input, um input do tipo submit, um do password e um do tipo text. No password ele já colocou os pontinhos aqui pra gente. Se eu ampliar aqui a tela, eu vou apagar esses dados aqui, ó, e vou colocar aluno1@cibras. E a senha 1234. Quando eu clicar em enviar, como eu não coloquei nenhum action lá, olha o que ele fez pra gente. Ele chamou o próprio arquivo, eu não coloquei para quem ele vai mandar e não falei o método de envio. Então ele chamou o próprio arquivo front-end HTML e passou aquelas duas variáveis que eu criei, ele passou aqui em cima, ó, como atributo, que aí é o que a gente chama de método get, que é o que eu posso pegar na URL. Então, se eu não informar nada, por padrão, se eu não informar o método, por padrão, é o método get. E aí esses dados é como se fosse um envelope aberto. Então, esses dados que eu digitei aqui dentro, eles são expostos na URL, e aí qualquer um consegue capturar essa informação. Se eu não quero que ninguém veja esses dados, eu falo que o método de envio é do tipo post. Quando eu faço isso, vou dar um atualizar aqui, vou deixar já esses dados que ele já trouxe preenchido. Deixa eu até apagar aqui para vocês verem. Ó, vou clicar em enviar, não aconteceu nada. Ele só deu um refresh e não mudou nada. Por quê? Eu mandei do tipo post e ele está trazendo para ele mesmo.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui um action e quero dizer o seguinte, que o que tiver nesse formulário, eu quero que ele mande para um arquivo chamado .php. Tá bom? Então, vou atualizar, atualizou, clica em enviar, aí ele deu aqui, ó, objeto não encontrado. Quem que é o objeto não encontrado? O backend.php. Por quê? Esse arquivo não existe. Então, eu venho aqui na nossa aula 26, vou criar um novo arquivo, chamado backend.php. Então, aqui a gente vê a diferença do front-end para o back-end, tá? O front-end é toda a parte de interface com o usuário e o back-end ele vai ser executado em background e ninguém está vendo isso, o usuário não vê o que ele está fazendo aqui. Aqui eu vou criar um arquivo do tipo PHP, e para eu mostrar esses dados na tela, ou tratar esses dados, como é que eu faço? Muito fácil, echo, vou pôr assim, ó, login, o login informado foi, e aqui eu vou concatenar com quem? Eu não disse que o método agora é post, então eu coloco $_post em maiúsculo, abro aqui os colchetes, entre aspas simples, eu coloco o nome da minha variável que eu quero pegar, o atributo desse array, ele manda como se fosse um array, tá? Um array com os apelidos para os campos. Então a minha posição 0 do array é o txt login, então eu quero mostrar o txt login. Quando eu fizer isso agora, ele já existe o arquivo, então ele vai fazer o seguinte, vai chamar, ó, o login informado foi Sidney Cibras. Então o meu arquivo de front-end chamou o back-end mostrou alguma coisa na tela. E vamos supor que eu não tivesse colocado aqui o método post, deixado em branco ou escrito mesmo, que o método era get. Então, quando eu mandei ali com o post, ele chamou o back-end e não tem nada aqui em cima. Eu não vi o que foi informado. Vou voltar para cá, atualizei meu formulário. E agora, ao invés de post, eu estou dizendo que é get. Então aqui também eu tenho que mudar para get, tá? Então sempre que eu quiser pegar um atributo que está vindo na URL, eu tenho que usar o get. Clico em enviar, e ele mostrou aqui na frente, ó, em cima, na verdade, o login e a senha, e aí mostrou que o login informado foi esse. Ou seja, eu consegui interceptar esses dados, né? Tanto do método usando o post ou o get. Vou deixar o post, que é o que a gente vai usar como padrão. E aí, eu tenho aqui a diferença de trabalhar com front-end. Tudo que eu criar nessa tela é front-end e o que eu criar nessa é back-end. Com isso, eu consigo dividir o meu projeto em duas etapas, vamos dizer assim, e que podem trabalhar em paralelo. Eu posso deixar um programador ou uma equipe cuidando de todo o front-end, tudo que for HTML, JavaScript, imagens, tudo deixo para uma equipe especializada nisso, e deixo uma outra equipe especializada no back-end. Com isso, o meu projeto vai demorar aí pouco mais da metade do tempo, porque eu consigo dividir em duas etapas. Se fosse um único programador fazendo front-end e back-end, ele demoraria, obviamente, o dobro do tempo ou mais, porque ele teria que fazer as duas coisas e testar tudo. Então, quem faz o front-end, né, o próprio nome já diz aqui, tem um programador de front-end, especializado em front-end. Você pode ter um programador só de back-end, especializado em back-end, e pode ter um programador que faz as duas coisas. Ele sozinho faz tudo. Então é o que se chama de programador full stack. Ele trabalha com front-end e back-end, tá bom? Vamos fazer uma validação simples aqui, dizer o seguinte, se o meu login e senha for X, ele vai dizer que está logado, senão ele vai dizer que não está logado. Então eu vou fazer assim, ó, if, de uma forma bem simples, tá? Se o que? Se o meu post txt login for igual a Sidney e meu post txt senha for igual 1, 2, 3, 4, então ele vai estar logado. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, coloco esse bloco, eu vou deixar separado só para caber melhor na tela. Então, se o login e senha for isso aqui, eu quero que ele mostre logado com sucesso.
Se não, fale no login. Então isso aqui está no meu back-end, tá bom? Então, isso aqui, login efetuado com sucesso. E aqui fale no login. Não. Usuário ou senha incorretos. Vamos ver se funciona? Então, repara essa outra coisa. Eu estou mudando o meu back-end e no front-end eu não preciso fazer mais nada. Então, se tivesse duas equipes, ou mesmo se o meu projeto já estivesse pronto e eu precisasse mudar alguma coisa no back-end, eu não preciso mais mexer no front-end, tá? Então, essa é a importância também de você separar o seu código entre front-end e back-end, e evitar ficar misturando. Eu poderia pegar esse conteúdo aqui e deixar aqui mesmo, só que ia ficar bem poluído, e se eu tivesse que mudar, eu mudaria os dois. Então, vamos lá. Vou mudar a senha aqui. Você já não vai bater porque o nome do usuário está diferente, então ele tem que falar aqui no... aqui, DXT login, vamos ver se o nome aqui está certo. O nome aparentemente está certo, DXT login, DXT senha. Então por isso que é importante também você copiar e colar, né? Verdade, eu tinha mudado aqui e não atualizei, então eu preciso dar um F5 aqui. Atualizo a minha página. Agora sim eu vou deixar o usuário, vou até deixar esse mesmo, esse e-mail, esse usuário e essa senha. Olha lá, usuário e senha incorretos. Se eu voltar aqui e colocar só o nome, tem que dar login efetuado com sucesso. Agora sim, ó, login efetuado com sucesso. Então eu consegui validar, né, de uma forma bem básica. Eu tenho aqui o meu front-end, mandando usuário e senha no método post para um arquivo chamado back-end. O meu arquivo back-end faz a validação do login e senha e mostra a mensagem na tela. Tem um outro detalhe, né, da diferença básica aí do back-end e do front-end, é o seguinte: se eu clicar aqui com o botão direito e pedir para ver o código-fonte, tudo que eu digitei no meu front-end eu vejo aqui. Então está exatamente aqui, ó, o mesmo código. Esse link é o antivírus que coloca para mim, tá? Mas todo o código-fonte está aqui. Então se você fizer um front bem bacana, bem legal, qualquer pessoa pode entrar lá e copiar o seu trabalho e replicar para ele. Então todo o seu trabalho aí pode ser, vamos dizer assim, pirateado por alguém. E o que foi feito no back-end, o usuário não tem acesso. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar o login e senha correto, ele me mostrou aqui, ó, login efetuado com sucesso, ou seja, ele está mostrando que está na linha 5. Se eu pedir para ver o código-fonte, o que ele tem é só isso, ó, mais nada. Tá vendo que ele não mostra o conteúdo do PHP? Então essa é uma das grandes vantagens de você trabalhar da diferença, né, do front-end para o back-end. Todo o seu código, a sua regra de negócio, tudo que você cobrou para desenvolver o seu trabalho, a sua consultoria, está protegido. Então o usuário final não está vendo o que você fez para chegar nesse resultado. Ele vê o que o sistema processou e devolveu, porque isso aqui tudo é HTML, então a resposta é HTML. Então se eu mudar aqui para H1, por exemplo, ó, ele vai ver um H1, mas ele não consegue ver o que eu digitei aqui. Então ele não sabe das minhas regras aqui para chegar nesse resultado. Então o nosso código de back-end fica protegido, enquanto o código de front-end ele é exposto pela web. Qualquer site que você entrar, você digitar botão direito, exibir código-fonte, você vai saber o fonte que a pessoa fez, né? Todos os JavaScript, CSS, HTML, você vai ter acesso a tudo. Você pode ir lá copiar e colar no teu front-end que você vai estar com a página igualzinha o que você copiou de alguém. Tá? Depois a gente vai aprender isso, que nós vamos mexer com template também, e é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, essa aula, finalizando agora a parte de HTML com formulários, a gente vai voltar agora para o PHP, mas era isso, para vocês saberem como criar um formulário e o que acontece com ele quando você clica no botão de Submit, que é o botão que vai submeter esses dados para algum destinatário. O destinatário vai estar no Action e pode ser o próprio arquivo ou o arquivo que você especificar aqui. Tá bom? E o método post e o método get, a diferença é que o get ele manda os dados na URL e o método post manda esses dados encapsulados dentro de um envelope e você recebe os dados depois no back-end com um array
que vai ser um array do tipo post, com o nome post ou get, e aí você pega os dados desse array. Então você vê que até nisso é importante saber a questão do array, tá bom? Até a próxima!